Queridos irmãos, esta é uma experiência nova na vida da nossa Igreja. Como vos disse ontem, os verdadeiros adoradores, e lembrando as palavras do Senhor Jesus à mulher samaritana, adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Chegou a hora em que a Igreja deve adorar, e se bem que já o deveríamos fazer antes, mas agora de uma forma muito mais intensa, adorar ao Senhor cada um nas suas casas, devido a todas as medidas que estão a ser tomadas. Irmãos, quero-vos deixar uma palavra hoje em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 12. O apóstolo Paulo escrevia à igreja de Roma, que estava a passar por momentos difíceis também, e nesse versículo ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esta é a primeira de algumas mensagens e algumas meditações que quero deixar com os irmãos. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Os momentos que estamos a viver não são momentos fáceis. No entanto, não são momentos para vivermos tristes. Não são momentos para vivermos desesperados. Isto porque a Bíblia nos diz que o cristão, aquele que é filho de Deus, até na morte tem esperança. O apóstolo Paulo, quando nos diz alegrai-vos na esperança, ele sabia do que estava a viver. A sua esperança não estava nas coisas deste mundo. A sua esperança estava em Cristo. A sua esperança estava na vida eterna. E é para essa vida eterna, onde não há mais morte, não há mais dor, não há mais sofrimento, que nós, os crentes, aguardamos. É por isso, meus irmãos, que a esperança que nós temos não é uma esperança nos homens, não é uma esperança nas coisas deste mundo, porque todo aquele que espera apenas nas coisas deste mundo espera em coisas que de um dia para o outro, desaparecem. Alegrai-vos na esperança. É costume dizer-se que a esperança é a última coisa a morrer. Pois eu vos digo, irmãos, que para o cristão a esperança nunca morre. Nós esperamos em Cristo. Ele é a nossa esperança. Nós esperamos na vida eterna. Nós esperamos na salvação. Nós não esperamos nem confiamos nos homens, porque os homens podem fazer coisas boas, mas se não for Deus com eles, jamais poderão fazer alguma coisa. A nossa esperança está em Cristo. Vamos esperar, irmãos, que dias melhores virão. Vamos esperar, irmãos, que coisas boas vão acontecer. Vamos esperar que esta fase vai passar. Vamos esperar em todas as coisas que Deus tem para nos mostrar e trazer nestes tempos em que somos obrigados a ficar mais em casa, a estar mais em família, e que estes momentos realmente sejam momentos de alegria. Por isso, deixo aqui a palavra, a primeira que está neste versículo: alegrai-vos na esperança. É possível alegrar na esperança e ser pacientes na tribulação, porque essa é a segunda coisa que o versículo nos diz. Esta é sem dúvida uma tribulação. É sem dúvida uma provação da nossa fé. A Bíblia diz que a nossa fé é provada. E sempre que a nossa fé é provada, nós saímos mais fortes. Que cada um de vós possa, nesta provação, sair muito mais forte. A prova da nossa fé vai nos mostrar quem realmente nós somos. Deus não prova a nossa fé para que Ele saiba se temos ou não temos fé, se temos grande ou pequena fé, de como é que nós estamos. Ele sabe tudo. Nós não sabemos. Muitas vezes achamos que somos fortes e somos fracos. Muitas vezes achamos que somos fracos e somos fortes. Mas a prova da nossa fé e a forma como nós passamos por esta tribulação vai mostrar quem realmente nós somos. Por isso, quando este versículo nos diz para nos alegrarmos na esperança e sermos pacientes na tribulação, significa, meus irmãos, que nós temos que aguardar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus e ver tudo aquilo que Ele vai fazer no meio desta tribulação. Diz a Bíblia que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nós aguardamos com fé que nesta tribulação e pacientemente aguardamos que Deus nos vai mostrar coisas boas para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para o mundo também. Por isso, sede pacientes na tribulação. Não é fácil viver esta paciência, porque muitas vezes, habituados a que estamos ao corre-corre do dia a dia, podermos ficar em casa, às vezes sem saber o que fazer ou como fazer, exige realmente paciência. Tenham paciência uns com os outros,
tenham paciência com os filhos, tenham paciência com a situação também, mas nesta tribulação nós precisamos de rogar ao Senhor das nossas vidas que trabalhe nos nossos corações. A paciência é fruto do Espírito, diz a palavra de Deus. Por isso, se nós estamos a ficar impacientes, oremos. Se estamos a ficar impacientes, vamos pedir a Deus que, pelo poder do seu Espírito, domine nos nossos corações e nos torne pessoas pacientes. Não esqueçamos que a melhor maneira de ser paciente é amar. Porque a Bíblia nos diz que, em 1 Coríntios 13, que o amor é paciente. Portanto, se nos amarmos uns aos outros, nós vamos ser pacientes uns com os outros. Se amarmos o próximo, nós vamos ser pacientes com o próximo. Se amarmos a Deus, nós vamos ser pacientes com todas estas situações. Para que isso possa acontecer, vem aí a terceira coisa, a terceira recomendação que o apóstolo Paulo faz nesse versículo de Romanos 12. Perseverai na oração. Este é o momento para a igreja estar em oração. Este é o momento para a igreja se unir em oração. Para estarmos unidos em oração não precisamos de estar no mesmo lugar, no mesmo espaço físico. Para estarmos unidos em oração, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Deus é omnipresente. Ele está na minha casa, Ele está na tua casa, está na casa de todos nós, Ele está em todo lugar. E conscientes disso, algo que nós costumamos apregoar como doutrina nossa, vamos viver agora. Vamos viver na consciência de que Deus está junto de cada um de nós, ouve as nossas orações, ouve as nossas súplicas. Perseverai na oração. Este é o momento para a igreja orar muito. Orar pelo mundo, que está a viver realmente um caos. Orar-se pela igreja, que está a viver momentos difíceis. Orar por aqueles que não têm ninguém que os ampare nestes momentos de solidão. Orar pela Igreja de Jesus para que haja um avivamento na Igreja de Jesus. Orar pela nossa própria vida para que haja um avivamento na nossa vida. Orar pela nossa família. Não orar apenas por esta pandemia que estamos a viver. Orar pela nossa vida espiritual. O pior vírus que tem afetado a humanidade é o pecado. É ele que nos impede de estar perto de Deus. Vamos tratar desse pecado em oração, em confissão. Vamos orar uns pelos outros, pois temos irmãos que estão sós, que são idosos. Não nos esqueçamos de orar uns pelos outros, mas também não nos esqueçamos de orar uns com os outros. Vamos telefonar a um irmão e orar com ele, mesmo pelo telefone. Vamos orar em família. Perseverar em oração. É a exortação que o Senhor nos deixa. A oração de um justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. Então chegou a hora, irmãos, de nós nos unirmos em oração para que possamos ver a mão de Deus operar no nosso meio. São momentos difíceis, sem dúvida. Mas, meus irmãos, alegrai-vos na esperança. Isto vai acabar. Sede pacientes na tribulação. Porque diz a Bíblia também que a tribulação do tempo presente não tem comparação com a glória que nos está reservada. Até lá, tal como Jesus disse, vigiai e orai. Perseverai na oração. Que Deus vos abençoe ricamente. Hoje é domingo. Hoje estaríamos todos juntos para celebrar até o 57º aniversário da Igreja. Não é possível, mas vamos estar juntos em oração, vamos estar juntos em comunhão espiritual, porque essa é a vontade de Deus. Amanhã vou mandar-vos outra mensagem para que os irmãos possam ser edificados e para que Deus seja glorificado. Que o Senhor vos abençoe.